Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio hoje, terça-feira, dia 15 de julho de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 118.300 dólares americanos, com uma queda nas últimas 24 horas de 2,8%. É bastante engraçado, bastante curioso, a gente está falando do Bitcoin em queda, do Bitcoin em correção, o que é algo natural depois da grande esticada que a gente viu ao longo dos últimos dias, ao longo das últimas semanas, e mesmo assim está custando na ordem dos 118 mil dólares americanos. Se a gente olhar para alguns anos atrás, a gente vai ver que o Bitcoin estava ali na ordem dos 20 mil dólares, chegou a bater até valores ainda menores do que isso ali durante a pandemia da Covid-19, e agora ele está em queda e está na ordem dos 118 mil dólares. É, sem sombra de dúvida, um indicativo de como os prognósticos sempre foram positivos e continuam sendo muito positivos para o longo prazo do BTC. E não só do Bitcoin, a gente vê que diversas outras criptomoedas também estão surfando um momento bem positivo de alguns anos para cá. O Ether, por exemplo, nesse instante está completamente estável no último dia, está em 3.060 dólares, conseguiu romper a marca dos 3.000 e principalmente conseguiu se manter acima desse valor, está conseguindo não cair. E ao longo da última semana o Ether está com uma valorização de 18%, isso uma valorização em apenas uma semana. E a gente vê outras criptomoedas também com uma performance similar à do Ether ao longo desse tempo. XRP, por exemplo, o terceiro maior criptoativo do mercado, está com cada unidade custando R$ 2,92, com uma alta na última semana de 28% aproximadamente. É verdade que está com uma correção ao longo do último dia de quase 3%, mas mesmo assim está com uma alta acumulada de quase 28%. É natural, sendo muito sincero com vocês, que a gente veja daqui a pouco uma correção até um pouco mais acentuada nas principais criptomoedas. Afinal de contas, esticou muito, Bitcoin renovou all-time high sucessivas vezes, então é natural que a gente veja diversas pessoas, diversos investidores realizando lucros. Então não se espantem caso vocês vejam uma correção nas criptomoedas em um volume um pouquinho maior nos próximos dias. De qualquer forma, a gente continua com os ETFs do mercado americano no positivo. No dia de ontem, dia 14 de julho, segunda-feira, a gente voltou a ter inflow tanto no ETF de Bitcoin Spot quanto no ETF de Ether Spot. No ETF de Bitcoin Spot, a gente teve um inflow de 2.784 BTC, bem menor do que os inflows que a gente teve na última sexta e na última quinta, que foram na ordem de 9.000 Bitcoin, mas de qualquer forma 2.784 é muita coisa, especialmente se a gente considerar que diariamente são minerados apenas 450 novos BTC. Ou seja, são minerados 450 novos e só o ETF de Bitcoin Spot do mercado americano comprou quase 2.800. Com isso a gente consegue ver que a gente já está presenciando sim uma crise de escassez. Inclusive um relatório da Bitfinex falou que até mesmo a demanda do varejo, ou seja, se a gente tirar completamente os institucionais, as empresas, os governos, só a demanda do varejo já está superando a oferta de Bitcoin. E eles, inclusive, criaram algumas segmentações e eles falaram que o varejo está comprando aproximadamente 19.300 Bitcoin por mês. E a gente precisa considerar que os mineradores, considerando a marca de 450 por dia, eles somente produzem 13.400 mensalmente. Ou seja, 13.400 mensalmente e só o varejo está comprando na ordem de 19.300. De novo, isso desconsiderando os institucionais, desconsiderando os governos, desconsiderando tudo isso. Então a gente vê que de fato a gente já está presenciando sim uma crise de escassez no Bitcoin. Uma demanda cada vez maior e uma oferta que cai a cada 4 anos. Então isso é uma receita clássica de valorização. É claro que não necessariamente o que aconteceu no passado vai se repetir no futuro. Performance passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas de qualquer forma, os prognósticos são os melhores possíveis. Os prognósticos também estão muito positivos nesse instante para o Ether. O ETF de Ether Spot no dia de ontem teve mais um dia de forte inflow. Foi o 7º dia consecutivo de inflow nesse produto e foi uma entrada de 87.194 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 259 milhões. A gente tem visto cada vez mais empresas também adotando tesouraria em ETH e, além disso, a gente também tem visto uma movimentação para aprovação da questão de staking no ETF de Ether Spot do mercado americano.
se o staking, se esse rendimento for aprovado nesse ETF, muito provavelmente a gente vai ver ainda um fluxo de capital maior ainda para esse produto. Afinal de contas, os ETFs vão começar a gerar rendimento para os cotistas. E isso é algo que muitos cotistas buscam na hora de fazer um investimento no mercado tradicional. E é justamente isso que esses ETFs possibilitam, né? São investidores tradicionais, são instituições ou investidores que têm medo de comprar cripto diretamente através das corretoras, se exponham nas criptomoedas. A gente já tem o de Bitcoin, já tem o de Ether à vista nos dois spots, a gente já tem um Frankenstein ali de ETF de Solana, que não é exatamente um ETF de Solana Spot, mas de qualquer forma muita gente já está considerando como se fosse. Então a gente está vendo cada vez mais as criptos se interagindo e as criptos entrando no mercado financeiro global. Eu até costumo brincar que não existe mais mercado financeiro tradicional e mercado cripto, porque agora está tudo junto, tudo faz parte de um único grande mercado financeiro. E uma grande prova disso é o fato de diversas instituições financeiras globais estarem entrando de uma forma ou de outra no mercado cripto. E agora, um grande banco inglês, o Standard Chartered, lançou negociação de BTC e Ether para instituições. Eles também planejam em breve introduzir derivativos de criptomoedas para investidores institucionais. Vale ressaltar que é um dos maiores bancos do Reino Unido e eles têm previsões extremamente otimistas para o BTC no médio e longo prazo. E agora eles estão mergulhando cada vez mais de cabeça na questão do mercado cripto. E o fato deles estarem oferecendo negociação de BTC e de Ether para os clientes institucionais demonstra o quanto eles estão acreditando nas criptomoedas de uma forma mais ampla. Afinal de contas, eles tiveram que fazer todo um amplo trabalho junto com os reguladores para poder ter essa aprovação, para poder ter essa autorização, e eles já estão enxergando isso como uma evolução natural do mercado financeiro. Abre aspas. Os ativos digitais são um elemento fundamental da evolução dos serviços financeiros. Eles são parte integrante para viabilizar novos caminhos para inovação, maior inclusão e crescimento em todo o setor. Fecha aspas. E quem declarou isso foi o Bill Winters, que é o CEO do banco. Então isso é bem interessante a gente ver o quanto diversas instituições bancárias globais estão mergulhando de cabeça no Bitcoin e também, não só no Bitcoin, mas também no Ether. E o porquê que eu friso no Ether? Porque que nem a gente já conversou no início do episódio, a gente tem visto cada vez mais institucionais começando a ver o ETH também como um ativo para fazer tesouraria. Assim como a gente já tem empresas de tesouraria de BTC, já começaram a surgir empresas de tesouraria em ETH. E esses investidores de Ether se aglomeram em ETH em meio a um grande aumento semanal. Então a gente vê a SharpLink, que é uma empresa de apostas esportivas, comprando muito ETH semanalmente. A gente vê uma lista crescente de empresas, por exemplo, a gente já tem a Bitmine Merchant Tech, a gente já tem a Bit Digital, a gente já tem a ETH Strategy, ou seja, já tem nome de empresa, inclusive, colocando com ETH Strategy, que nem a gente já tem a MicroStrategy, que mudou para Strategy, colocou o símbolo do Bitcoin. Enfim, é muito interessante a gente ver que esse movimento está acontecendo não só no Bitcoin, mas também no ETH. É verdade que também existem empresas de tesouraria em outras criptomoedas, principalmente Solana, e algumas outras empresas também estão investindo em BNB. Mas a gente já vê um número crescente em ETH. ETH, de fato, já está despontando também como o segundo ativo mais utilizado para fazer tesouraria corporativa. O primeiro, sem sombra de dúvida, é o Bitcoin, mas o Ether já está ali se consolidando na segunda posição e isso tem ajudado, na minha opinião, o Ether nessa recuperação de preço. O Ether ele vinha numa decrescente muito grande ao longo do último ano, talvez, a gente via ali ele perdendo valor perante o Bitcoin de uma forma muito acentuada. Mais de uns meses para cá, principalmente de maio para cá, a gente está vendo o ETH acelerando. Para vocês terem uma ideia, no último ano, o Ether continua em queda de 9%, enquanto no último mês ele está com uma valorização de 20%. Então a gente vê que de fato ele estava numa queda, mas de maio para cá, principalmente do início de maio para cá, ele tem conseguido acelerar e ele tem conseguido se recuperar. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia aqui rapidinha. A Coinbase nos Estados Unidos lançou empréstimo colateralizado em Bitcoin. O que é isso? Você quer comprar uma casa, por exemplo, e você tem Bitcoin, mas você não quer vender seu Bitcoin. Então você coloca lá o seu BTC e você consegue pegar uma proporção desse valor em BTC
em dinheiro fiduciário para você poder comprar a sua casa. Muita gente tem feito isso justamente para não vender o ativo, para não precisar pagar, inclusive, imposto de ganho de capital e conseguir um empréstimo com uma taxa de juros mais barata. Afinal de contas, é um empréstimo colateralizado. E essa nova funcionalidade da Coinbase atingiu a marca de $1 bilhão, ou seja, teve $1 bilhão emprestados, colateralizados em BTC. Então esse mercado claramente é um mercado que chegou para ficar e muito provavelmente a gente vai ver isso se espalhando ao redor do mundo. É verdade que a gente já teve isso aqui no Brasil, já teve algumas empresas oferecendo esse tipo de serviço, a Rispar, por exemplo, era uma delas, só que acabou sendo um serviço que não teve muita demanda. Eu sempre achei um serviço muito interessante, mas talvez por uma questão de timing, essas empresas não tenham dado certo. Talvez fosse muito cedo ainda para isso. O Bitcoin valia muito distante da quantidade de reais que ele vale hoje em dia. O Bitcoin vale mais de 600 mil reais hoje, mas antigamente, na época que essas empresas foram lançadas, valia menos de 50 mil, 60 mil. Então, talvez por uma questão de timing, essas empresas não deram certo, mas sem sombra de dúvida, essa função de empréstimo colateralizado em BTC é algo que vai voltar a ganhar muita atração, a ganhar muita força ao redor do mundo. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Não importa por onde você está vendo ou por onde você está ouvindo a gente. Seu apoio é fundamental para a continuidade do nosso projeto. Curte o podcast, compartilha o link dele no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Telegram, porque isso faz com que cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho e assim a gente possa dar continuidade nele. Muito obrigado e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!